paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. E hoje nós traremos uma lição que consta do livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, escrita pelo nosso honrado pastor Alexandre Coelho, que traz por título a lição Olhando para a Direção Errada. O texto principal consta que não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daquele que se desviam, nada se me pegará. Salmo 101, 3. E o nosso resumo da lição: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. E a leitura semanal traz que um rei que se descuidou, uma das consequências do pecado, a morte que vem do pecado, Deus confronta o rei, o preço de se ocultar o pecado, marcas que não se acabam. E os objetivos específicos os tópicos de cada lição é saber que Davi estava ocioso em tempo de guerra, mostrar que Davi estava olhando para a direção errada e apontar as consequências da ação de Davi. Nesta aula, aprenderemos que Davi deveria estar atento no campo de batalha, mas não se sabe por que abandonou tudo e resolveu tirar um dia de folga no palácio. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal diz que o que levou o rei Davi a abandonar seus propósitos de rei e de líder em tempos de guerra fora sua ambição pela prosperidade e pelo conforto. Será? Não temos como afirmar, mas o que importa aqui é o fato de que ele foi tentado e sucumbiu diante da tentação. O pecado, uma vez concebido, fez com que o homem, segundo o coração de Deus, passasse da vitória para o tormento. Mas diante do seu erro, Davi não tentou se justificar e arrependeu-se profundamente, confessando o seu pecado. 2 Samuel 12, 13a, Salmo 51, 4. A palavra de Deus é incisiva. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as afasta e a deixa alcançará misericórdias. Provérbios 28, 3. Deus perdoou Davi, porém ele sofreu as consequências do seu pecado. 2 Samuel capítulo 12, de 10 a 14. Veremos aqui também no nosso texto bíblico, 2 Samuel, capítulo 11, de 1 a 5, e os versículos 14, 15, 26 e 27. Então vamos para a nossa leitura da palavra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no seu terraço da casa, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista.
Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. Entrando ela a ele, se deitou com ela e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para ela, para sua casa. E a mulher concebeu, enviou e fê-lo fazer a Davi, e disse: pejada estou. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe para a mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Escreveu a carta dizendo: ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E uma pequena introdução aqui é a forma como olhamos as coisas que nos cercam, como também a ocasião em que estamos pode ser o meio pelo qual seremos tentados. Precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e o lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás em nossas vidas. Mesmo sendo pessoas a quem o Eterno salvou pela sua graça, estamos isentos de ocupar nossas mentes e o nosso olhar com aquilo que não agrada a Deus. Por isso precisamos estar atentos. Veremos aqui na lição os pecados cometidos pelo rei Davi e as suas consequências posteriormente. E desde já agradeço aos ouvintes. Está crescendo o canal, já temos 11.500 ouvintes, já visualizações, já estamos quase 200 inscritos. E se inscrevam aí, indica para os amigos, compartilhe o vídeo para que a gente cresça e progrida mais nos estudos aqui da nossa lição bíblica dominical. O primeiro tópico diz que no tempo da guerra, ocioso, subtópico 1, o homem segundo o coração de Deus. Ao estudarmos a respeito da tentação e queda de Davi, é preciso dizer que, na época, ele não era um jovem com pouca experiência de vida, e sim um rei coroado e experiente em batalhas. Aqui, a palavra de Deus faz referência a ele como um homem segundo o coração do Senhor. Em Atos, capítulo 13, versículo 22. Em seu histórico, Davi tinha diversas vitórias contra os inimigos, vários livramentos da parte de Deus, o hábito de consultar ao Senhor para tomar certas ações e o fato de congregar sob a sua liderança sobre os desajustados, transformando-os em valorosos. Some-se a essa lista o fato de trazer de volta a Arca de Deus para Jerusalém e de buscar fazer com que o povo adorasse ao Senhor. Ele também foi chamado de poeta, compositor e profeta. Davi, sem dúvida, tinha habilidade e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. Como vimos aqui, Davi
O rei Davi ele se destacava entre os reis da época, e além de ser um rei muito estimado pelo Senhor, um rei valoroso, ele trouxe a Arca de Deus para Jerusalém. Veremos aqui que no segundo subtópico, um homem de ação. Além de tudo isso, ele era um rei que agia, né? Na palavra de Deus nos mostra que a tentação de Davi aconteceu em um momento de guerra. Naás, rei dos Amonitas, faleceu e seu filho Hanun reinou em seu lugar. Davi se lembra que Naás o havia tratado com bondade e decide enviar mensageiros para consolar o novo rei. Hanun, inexperiente, ouve seus conselhos que o acusam os mensageiros de Davi de serem espião. O rei rapa metade da barba dos homens enviados por Davi, além de cortar-lhes as roupas de maneiras que ficaram muito envergonhados. Com esses homens retornaria a Israel naquele estado. Davi, sabendo do ocorrido, pede que os homens fiquem em Jericó até que suas barbas cresçam. Esse foi um ato de grande humilhação para com os mensageiros enviados por Israel. Como se isso fosse pouco, os filhos de Amon contrataram mercenários sírios para atacar Israel, num total de 33 mil homens. A guerra estava a caminho e Davi precisava se preparar para esse momento. No subtópico 3, destaca aqui que no tempo em que os reis saem para as guerras, era de costume todos os reis irem para as guerras, guerrear junto com seus soldados. É notório que o rei Davi havia sido generoso para com a memória do rei Naás, mas sua ação foi interpretada de forma errada pelos amonitas e isso lhe custaria caro. Davi havia vencido muitos inimigos da sua jornada, e Deus o havia preservado de ser morto por Golias e Saul. Ele derrotou os filisteus, os moabitas e também os arameus. Suas vitórias lhe deram prestígios como rei e paz para a nação, mas logo todas essas benesses poderiam ter deixado o rei em uma situação de despreparo para o que haveria de seguir. A palavra nos diz que, na queda de Davi, deu-se no tempo em que os reis saíam para a guerra, segundo Samuel, capítulo 11, 1. E podemos compreender que esse momento como um período em que os monarcas conduziam suas tropas contra os inimigos para preservar a soberania de seus países. Não era um momento de descanso, mas de alerta, pois vidas estariam em jogo e o nome do Senhor, numa guerra, seria glorificado ou blasfemado. Aqui, o rei Davi, sem dúvida, tinha habilidade e era dono de um currículo diferenciado para um rei daqueles dias. No segundo tópico, olhando para a direção errada. Então nós temos que olhar para a direção certa, não tem que olhar para a direção errada. Aqui nós vamos ver como Davi ele tropeçou nos pecados e caiu em tentação e teve várias quedas no seu ministério. O subtópico primeiro é passeando pelo terraço. A palavra de Deus nos diz que Davi estava passeando pelo terraço no seu palácio e naquele lugar viu-se observando uma mulher tomando banho, segundo Samuel 11:2.
Isso era, com certeza, algo incomum. Por sua vez, Davi estava em um lugar alto, e quem estava em um andar mais alto, em um prédio, consegue ver quem está nas partes mais próximas do nível do chão. Aquela visibilidade chamou a atenção de Davi, e foi o começo de sua queda. Betseba era uma mulher muito formosa à vista, segundo Samuel 11:2, e o coração do rei havia sido envolvido pelo desejo. Não raro olhar pode ser a fonte de sérias tentações. O texto bíblico nos dá a ideia em que a contemplação de Davi não foi por um momento rápido acidental, mas uma ação que encheu o seu coração, que durou tempo suficiente para que ele desejasse a mulher de outro homem. Então aqui nós vemos que Davi, ele caiu num grande pecado. Ele foi tentar, caiu na tentação de ficar com a mulher do Urias. E além de ficar com a mulher do Urias, ainda depois mandou matar, colocando ele na frente de uma guerra. No segundo subtópico, o adultério consumado. Antes de dar prosseguimento ao seu plano, Davi pergunta a algumas pessoas do palácio quem era aquela mulher. Eles disseram que era Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Samuel 11:3. Ele soube que ela tinha uma família e um marido. Ele soube que ela, Betseba, tinha uma família e um marido. Mesmo assim, nessas informações não frearam o ímpeto do rei. Ele envia mensageiros para falarem com a mulher, a fim de que ela fosse para o palácio, onde o rei estava ali. Ali Davi consumou um dos seus pecados. Então, nesse pecado aqui, ele ficou com a mulher do Urias. 3. Matando um marido e soldado honrado. Não bastou que Davi tenha ficado com a mulher de outro homem. Aquela relação sexual ilícita gerou uma vida, e Betseba foi falar com Davi que estava grávida. No período fértil, Betseba é relatado e ele já tinha purificado pela imundície. Sabendo que o esposo dela estava na guerra, Davi tentou ocultar seu pecado, trazendo Urias de volta para casa. Ocorre que na tentativa de esconder o seu pecado, não deu certo. Urias, em respeito aos seus colegas que estavam travando uma guerra pelo povo de Deus, não se deitou com sua esposa grávida. Ele chega a mencionar a arca de Deus, que estava em uma tenda e não vai para sua casa. Mesmo tendo Davi embebedado Urias, o soldado se manteve em seu propósito. A integridade de Urias incomodou Davi, e o rei decidiu tornar Betseba viúva. Urias logo seria morto em combate, lutando em prol do reino de Israel, e Davi ganharia mais uma esposa, desta vez já grávida, e esse foi o seu segundo pecado. Então, além de ficar com a esposa de Urias, ainda mandou matá-lo. Eita, meu Deus, não é fácil. Aí no segundo tópico, no terceiro tópico, consequências da ação de Davi. O que Davi fez pareceu mal. A narrativa de 2 Samuel parece ser focada totalmente no ato de Davi, sem que houvesse qualquer intervenção divina. Entretanto, Deus não estava ausente e, mesmo amando Davi, julgou-o por 3 motivos. O Senhor ungiu a Davi e deu a eles posses, bens e reino de Israel.
Mesmo assim, por causa de sua lascívia, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Davi havia matado Urias e tomado a viúva. Essa parecia ser uma prática dos tempos antigos. Os homens que tinham poder para não incorrerem em adultério matavam ou mandavam matar o esposo da mulher casada para depois ficarem com ela. Davi havia matado um dos seus melhores e os mais íntegros soldados e fez isso à traição, ordenando que Urias fosse colocado à frente da batalha e deixado para trás, sem possibilidade de resgate. Aqui vemos que a falta de controle sobre a cobrança fez que Davi, um homem digno de uma série de punição. A gravidade do ato do rei se incluir desta forma, todavia, porquanto com esse feito desse lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus peca, o nome do Senhor é blasfemado. O segundo subtópico, a espada nunca mais se separará da tua casa. As duas consequências do pecado de Davi, equiparáveis aos dois pecados cometidos por ele, foram a perda da criança que iria nascer e a contínua guerra que haveria na sua família. Então, além de falecer o bebê, ainda teve guerra na família dele. O bebê de Betseba chegou a nascer, mas faleceu depois de 7 dias, ainda que Davi tenha buscado ao Senhor pela vida da criança. Depois, a Bíblia nos mostra que houve no lar do rei um incesto, um irmão matando o outro, e Absalão, um dos seus filhos de Davi, deu um golpe de estado e por pouco Davi não perde a vida. Custou caro para o rei ceder à tentação. Entendemos que não planejou cair em tentação, nem pensou em matar alguém no dia em que cometeu o adultério. Entretanto, um pecado tende a atrair outro numa contínua sucessão de erros. Infelizmente, um pecado vai puxando o outro e a tentação vai puxando a outra e acaba as consequências sérias cada vez mais. Foi exemplo aqui de Davi. No terceiro subtópico, o contínuo cuidado que precisamos ter. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tal verdade significa duas coisas: que ele era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, que amava ao Senhor, que havia sido escolhido por ele para uma grande obra e que, mesmo sendo segundo o coração de Deus, Davi era um homem. Isso significava que estava sujeito a situações que poderiam deixá-lo vulnerável. E foi justamente isso que fez cair. Ser um homem ou uma mulher de Deus não tira de nós a nossa humanidade e a tendência a fraquejar. Por isso, precisamos vigiar sempre, como nos alertou o Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Agora, na nossa hora da revisão, 5 perguntas. Que rei humilhou os embaixadores de Davi? Em que tempo a Bíblia diz que Davi estava passeando pelo terraço do palácio? Onde Davi estava quando parou para ver Betseba? Cite um motivo pelo qual Deus julgou Davi por seu pecado. Cite 2 consequências do pecado de Davi. E por fim, a nossa conclusão. A tentação de Davi nos mostra que ninguém está imune aos desejos do coração e que um momento de falta de vigilância é suficiente para
manchar toda uma história de vida. Também aprendemos que certos pecados têm consequências duradouras e mortais e que podem ser evitados se, ao invés de estar ocioso, estivermos sendo o que fomos chamados para realizar. Precisamos fixar nossos olhares naquilo em que Deus espera que façamos. Terminamos a lição e eu quero deixar aqui o meu abraço e conto sempre com as minhas orações e fique com Deus.